Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Graças a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e também em Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas diante dos olhos de todos, e uma nuvem o encobriu dos olhos de todos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá novamente, da mesma maneira como viste subir. Glória a Deus. Estamos no mundo. E essa é a realidade que nós carregamos nos nossos pés. Para onde quer que a gente vá, nós estamos no mundo. E a palavra de Deus, ela deixa bem clara para nós que deve ser o cerne, ou seja, a base da nossa vida de fé. É que embora os teus pés estejam aqui, a tua fé, ela te liga a um Deus que não vive aqui, que habita o reino dos céus. Diga glória a Deus. E quando a palavra de Deus diz isso, ou mostra isso para nós, ela quer dizer o seguinte, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, existe um lugar para nós. E segundo a palavra de Deus, longe da violência, do pecado, da dor, da agonia, do flagelo das nossas almas, do desespero, do choro, do pranto, da mágoa, da morte. E esse lugar não é aqui. Porém, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Existe dentro do nosso coração um desejo que não é nosso, foi nos dado pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus diz que toda a criação suspira, anela, deseja desesperadamente por estar com o Pai, e não aqui, lá. E o Espírito Santo ministra isso nos nossos corações, colocando em nós vontades, colocando em nós sede pelo Espírito dele, colocando em nós uma vontade de cantar para Ele, de louvar para Ele, de santificarmos para Ele. E essa vontade é o Espírito Santo que manifesta tanto o querer como o efetuar em nós. E o nosso coração, em momentos difíceis, momentos de deserto, momentos de provações, tudo que nós queremos é ouvir sobre as coisas do céu. Ouvir sobre as coisas que, segundo a palavra de Deus, elas são inefáveis. Tenta-se mostrar como são, dizer como são, mas não há palavras que possam descrever a grandeza do reino dos céus. Pois como a palavra de Deus já diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus reservou para os seus herdeiros. Ser herdeiro de Deus, diga glória a Deus. A nossa alma deseja encontrar Jesus num cântico, nossa alma deseja encontrar o consolo do Espírito Santo quando estamos chorando no nosso quarto, quando estamos com o nosso coração dobrado no altar. A nossa alma deseja estar em casa, pois nós não somos daqui, somos peregrinos neste lugar. A palavra de Deus, quando fala sobre o céu, ela dá alguns direcionamentos para o nosso coração se inflamar, queimar e desejar o céu. Livro de Gênesis, no capítulo 28, a palavra de Deus vai dizer que um dia Jacó, no meio do deserto de Harã, ele decide deitar e tirar um sono, descansar. Ele pega uma pedra, coloca a pedra por travesseiro, repousa a sua cabeça, deita e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E no sonho, diz a palavra de Deus, que ele vê uma escada cuja ponta toca no reino dos céus, e por ela os anjos de Deus sobem e descem, e acima dela estava o Deus Todo-Poderoso. Quando ele acorda, ele diz: estou em lugar santo e eu não sabia.
um sonho com o reino dos céus, um sonho com a presença de Deus. O nosso coração tem que ser assim, o nosso coração tem que desejar, amar e viver a grandeza de Deus, para que então Deus possa revelar para nós a grandeza desse céu, para que você não se perca, porque você está nesse mundo, caminhando nesse mundo, para que não venhamos a perder o foco real da nossa vida, que é a nossa salvação, porque nós estamos muito tempo passando aqui embaixo. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: ele diz que ele foi levado, não sabe ele se em corpo, não sabe ele se no corpo ou fora do corpo, e ele faz questão de dizer, só Deus sabe. E ele viu então coisas inefáveis, coisas que na tentativa de se explicar o que ele viu fica muito complexo, é muito difícil demais. E ele diz que ele viu o terceiro céu. E ele diz que ele contemplou coisas maravilhosas, que se for contar, até muitos crentes irão duvidar. E essas coisas inefáveis, se você pegar a definição do que é uma coisa, ou de que é algo, ou do que é simplesmente a palavra inefável, inefável é alguma coisa que você tenta descrever, mas não há palavra para descrever a grandeza. Inefável é algo que você tenta mostrar com algo grandioso existente aqui na terra, mas nada aqui na terra se compara a algo que vem do reino dos céus. É por isso que Jesus ele está preparando para nós este lugar, essa morada. O texto que nós lemos, ele fala sobre um momento crucial na vida de Jesus, onde Jesus está deixando a terra, deixando de pisar neste lugar, deixando de passar por todas as coisas que, como você, ele também passou. E a palavra de Deus diz que Jesus ele é assunto ao céu diante dos olhos de todos os seus discípulos. E enquanto o Senhor vai dando as suas últimas ordenanças, ele sobe. Enquanto ele vai subindo, os discípulos olhando para Jesus, e é nesse exato momento que o coração deles começa a se atemorizar, porque o Senhor está indo e nós estamos ficando. Então o Senhor sobe, se esconde por detrás das nuvens, e aos olhos dos discípulos já não podem mais enxergá-lo. Jesus vai para casa. Diga glória a Deus. É extraordinário quando falamos sobre coisas inefáveis, coisas que não se podem descrever com facilidade. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que essa travessia, esse translado de Jesus entre a terra e o céu, ele se dá de uma maneira muito poderosa. Quando o apóstolo Paulo ele vem dizendo o seguinte: eu vi o terceiro céu. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre a perspectiva de 3 céus. O primeiro é o céu que nós vemos aqui, o céu atmosférico que está aqui embaixo, pode ser visto a olho nu, o azul do céu. O segundo seria o espaço, onde estão as estrelas, as constelações, os planetas e assim por diante. E o terceiro céu não pode ser visto por olho humano, tem que ser manifesto pelo Espírito Santo de Deus, e somente os filhos de Jesus conseguem fazer isso. O terceiro céu é a região celestial aonde Deus habita. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus Cristo ele ascende aos céus e volta para casa, a palavra de Deus diz que ele ultrapassa esses 3 céus, uma fração de milésimo de segundo, de tal maneira que não pode ser calculado. Para que a gente tenha a ideia do que aconteceu num piscar de olhos, a palavra de Deus fala para nós, Mateus capítulo 24, versículo 27. Como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Porém, no versículo que nós lemos, no livro de Atos, os 2 anjos que descem para acalmar e consolar os discípulos que viram o Jesus Cristo indo embora e se sentiram deixados, abandonados, ele vem e diz: varões galileus, não fiquem assim. Da mesma maneira que vocês estão vendo o Filho de Deus subindo, da mesma maneira também ele vai voltar. E essa transladação, essa ultrapassar os céus, se dá nessa breve fração de milésimos de segundos, com a rapidez de um abrir e fechar de olhos. De repente Jesus está nas regiões celestiais, onde a palavra de Deus diz aonde são travadas as batalhas, aonde são travadas as guerras, aonde Deus vence principados e potestades. Jesus ele adentra as regiões celestiais aonde Deus está. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala e descreve alguns pontos inefáveis, mas dentro da perspectiva humana há uma condição de literalizar, trazer em forma de palavra para que a gente possa compreender um pouco daquilo que Jesus está vendo, um pouco daquilo que Jesus foi fazer, um pouco daquilo que Jesus vai nos
entregar. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, diz o seguinte: o apóstolo João falou: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu marido. Jesus Cristo, quando volta para o que ele encontra é o reino dos céus, como uma noiva adornada, preparada, edificada para o encontro do seu noivo. E Jesus Cristo, ele para de frente aos portões do reino dos céus. Repito para você, João diz: eu vi a nova Jerusalém, não é essa entre os homens. Eu vi a casa, eu vi a morada, aonde o Senhor Deus está. E a descrição da Bíblia Sagrada é que ao chegar no reino dos céus, Apocalipse capítulo 21, versículo 10 até o versículo 12, diz para nós o seguinte: e disse João: ali me transportou até uma montanha e me mostrou as grandezas da glória de Deus, a sua cidade santa, seu brilho como pedras preciosas, seus muros altos e grandes, muralhas poderosas. A descrição que o Evangelho faz da cidade santa de Deus que desce dos céus é que em volta da cidade santa de Deus existe uma muralha muito alta, muito densa, e que não pode ser ultrapassada. Para entrar lá tem que passar pelos portões, não tem como pular o muro, não tem como criar uma escada, um subterfúgio para ter acesso à casa de Deus. O seu brilho, a sua luz, a Bíblia descreve que ele foi levado a uma montanha e de longe, ao olhar para a nova Jerusalém, a nova cidade de Deus que desce dos céus, o seu brilho é como o brilho de muitas pedras preciosas, apontando para a grandeza, para a beleza e para a perfeição de Deus. E eu quero que você raciocine comigo, isso tudo somente nos portões, sem ao menos termos entrado na cidade santa. A palavra de Deus descreve o tamanho, descreve a medida, descreve a altura dessa cidade. Apocalipse 21, versículo 16. A cidade, ela é quadrangular, da mesma altura, o mesmo comprimento, a mesma largura, medindo aproximadamente 1.200 estádios. Se você pegar na medida de homem, côvado, o côvado era medido pela medida entre o cotovelo até a ponta do dedo. Só que o texto diz que a medida não foi feita por homens, porque não é na terra, é no reino dos céus. Então a medida foi feita pelos anjos. E aproximadamente, fazendo o cálculo dentro da teologia, estima-se aí uns 2.200 quilômetros de altura, comprimento e largura. Ou seja, é um quadrado perfeito. E aí você começa a entender por que o nome da sua igreja é a Igreja do Evangelho Quadrangular, porque apresenta as medidas, a estrutura perfeita do reino dos céus. Apocalipse 21, versículo 18, fala sobre essas muralhas e a estrutura dessas muralhas. Os muros da Nova Jerusalém são de jaspe e a cidade é toda feita de ouro puro. Ruas de ouro, transparentes como o vidro. E aqui as coisas inefáveis começam a saltar aos nossos olhos. Você já deve ter visto um brinco, um relógio, um anel de ouro. E você sabe que não dá para ver através dele. Como a partir da palavra de Deus está dizendo para nós que a morada do Deus Todo-Poderoso é feita de ouro puro. E não é um ouro que conhecemos aqui, é um ouro puro. Aqui, para se refinar o ouro, você pega o ouro, acha ele, cava, acha ele na terra, você precisa queimá-lo, você precisa aquecê-lo, você precisa derretê-lo várias e várias e várias vezes, para que ele seja tido como um ouro puro, não haja imperfeição, não haja impureza, não haja sujeira. E quanto mais limpo e puro, maior é o seu valor. Quando a palavra de Deus fala que no reino dos céus as muralhas são de pedras preciosas, está agregando riqueza, ou melhor, está agregando tesouro, porque riqueza você constrói aqui embaixo, agora tesouro é só no reino dos céus. Já havia Jesus dizendo: não acumuleis para vós mesmos riquezas, aonde o ouro e a traça pode corroer, acumuleis para vós tesouros no céu, aonde nem o tempo, nem o passado, nem ninguém pode tirar de vocês. As ruas são de ouro. E uma pessoa mais gananciosa talvez pense assim: uau, lá nós vamos ser milionários. Não existe a conotação desse tipo de riqueza interesseira ou gananciosa.
Quando a palavra de Deus diz que Deus é dono do ouro e da prata, é que Deus está dizendo que a Ele todas essas coisas são possíveis, e para Ele essas coisas não têm valor financeiro, mas sim têm valor de pureza. Se as ruas são de ouro, quão puro tem que ser o nosso coração para que nós possamos andar nessas ruas e ter direito a estar nessa cidade. Temos que ser refinados pelo fogo, para que a sujeira deste mundo não contamine os nossos corações. Apocalipse 21, versículo 19, fala sobre o fundamento das muralhas. E eu estou até agora somente nas muralhas para dizer para você que é impossível alcançar a Deus sem Jesus, porque não tem como entrar nesse reino pelo tamanho das suas muralhas, não tem como acessar o reino de Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. O fundamento dessas muralhas, eles são cravejados, adornados com 12 tipos de pedras preciosas. Não vi, nunca toquei. Talvez em cinema, no filme, eu tenha visto alguma delas. São elas: jaspe, safira, calcedônio, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, jacinto, crisópraso e ametista. Cada uma dessas pedras representa uma das 12 tribos de Israel. São 12 tribos, são 12 pedras, são 12 portas. E cada uma dessas pedras com um brilho. Você imagina então uma espécie de arco-íris iluminado de pedras preciosas, aonde o apóstolo está dizendo que ele foi levado a uma montanha e, ao olhar para a cidade de Deus, ele vê todos esses brilhos irradiando como uma lanterna, como uma luz, ultrapassando aquelas pedras preciosas e iluminando do outro lado de lá. É por isso que a palavra de Deus diz que no reino dos céus não haverá nem dia nem noite, porque a luz do Todo-Poderoso Deus brilha como o sol e iluminará a tudo e a todos, fazendo resplandecer a cidade santa de Deus. O engraçado disso tudo é que ainda assim os portões estão fechados. O engraçado disso tudo é que ao Senhor Jesus chegar no reino dos céus, os portões ainda continuam fechados. E você consegue ver essa narrativa fazendo uma ligação teológica dos acontecimentos da travessia e da chegada de Jesus. Quando você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, quando o livro de Provérbios ele fala o seguinte, numa declaração de que o rei chegou nos portões. E a palavra de Deus vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o rei da glória. Mas quem é o rei da glória? O rei da glória é Jesus Cristo, o poderoso nas batalhas. É como se as portas estivessem sendo abertas, porque alguém de tamanha grandeza, de tamanho valor, está chegando, e não para pular um muro, está chegando porque conquistou o direito a estar neste lugar. Então os portões da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, se abrem para que Jesus Cristo ele possa entrar. O engraçado disso tudo é que nós sabemos que Jesus foi para o céu. Diga glória a Deus. Nós sabemos que Jesus habita o céu. Diga glória a Deus. O que me chama a atenção é que a palavra de Deus vai mostrar para nós um momento na eternidade em que antecedeu a chegada de Jesus para que os portões se abram. A palavra de Deus vai mostrar para nós que houve um momento na eternidade, não se sabe quando, mas aonde o Senhor Deus manifestou a sua palavra. É um momento onde os portões do reino dos céus foram abertos pela primeira vez, porque nessa chegada de Jesus, o reino dos céus foi aberto pela segunda vez. Desta vez, Jesus está entrando de fora para dentro, mas houve um momento na eternidade onde Jesus ele saiu de dentro para fora. E você consegue entender isso dentro da teologia, quando a palavra de Deus diz que houve um momento na face da terra onde Cristo já estava com Deus Pai, e ele então foi enviado do céu para a terra. E a palavra de Deus vai dizer para nós, o livro de João vai dizer para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação e a vida eterna. Então, pela teologia, a gente descobre que o reino dos céus, um dia aqueles portões se abriram para que Jesus de lá viesse para cá. Como homem, ele nasceu aqui nessa terra, e você pega então a descrição de Jesus, por intermédio da boca dos profetas, e os profetas vinham anunciando a chegada de um Messias, ou seja, os portões se abririam para ele vir para cá. E aí você conhece toda a história, ele nasce de uma mulher chamada Maria, ele nasce como um menino, e os profetas vão dizer, principalmente Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz. Esse é Cristo caminhando nessa terra, com o coração no reino dos céus.
Jesus, ele vem dizer para nós que ele não veio apenas ensinar o amor, mas ele veio ensinar a espada, para que quando formos confrontados com este mundo, possamos ser tratados pelo poder da sua palavra, que é uma espada, que penetra dentro dos nossos corações, endireitando a nossa vida, abrindo os nossos olhos carnais para que se tornem espirituais, para que ao olhar para Jesus possamos enxergar a realidade de quem ele é e do que ele faz. Como o homem caminhou nessa terra, com o coração sempre voltado a fazer a vontade do Pai. Um belo dia, Jesus, antecedendo a sua morte qual ele voltaria para casa. Ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, que seja feita a sua vontade. Porque como homem eu não quero passar pelo flagelo do sofrimento da morte. Eu não quero passar pelos flagelos que há muito tempo estou passando aqui, 33 anos vivendo aqui. E é necessário que a gente entenda que a vinda de Jesus fez com que Jesus se despisse da sua glória, por escolha. Se tornasse um homem como cada um de nós, se tornasse um homem carnal, como cada homem e mulher neste lugar, com o intuito de fazer a vontade de Deus, sendo tentado por tudo, sendo provado por todos, sendo perseguido por tudo, sendo oprimido por todos. E quando a palavra de Deus fala sobre a vida de Jesus, ela vai descrever para nós, Isaías 53, onde a palavra de Deus descreve quem era Jesus, homem nessa terra. E a Bíblia diz: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, trabalhador, ninguém fazia caso dele, mas levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas feridas. Por nossos pecados, o castigo que trouxe a paz estava sobre ele. Foi afligido e como um cordeiro mudo, foi ao matadouro e não abriu a boca, fazendo a vontade do Pai. E quando a palavra de Deus fala que Jesus fez a vontade do Pai, o que Jesus veio fazer? Jesus, quando saiu e ultrapassou os 3 céus para descer para cá, o portão ficou fechado. Só tem um jeito de agora, nós que ouvimos a palavra de Deus e que não somos mais deste mundo, entendemos que existe um céu para nós. Só tem um jeito da gente estar lá junto com Ele. É se Ele abrir o portão para a gente, se Ele estar em casa, estando em casa, Ele possa pedir para o Pai, para que na subida dele a gente não fique sozinho neste lugar. Lembra? Quando os discípulos viram Jesus subindo, os discípulos do seu coração precisaram ser consolados por 2 anjos que, vendo Jesus, atemorizaram-se. O Pai está indo, porque Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então no coração deles, eles estavam se sentindo deixados, se sentindo abandonados, se sentindo órfãos, porque Cristo foi, e agora eles têm que seguir a vida. E porventura não é assim que você se sente muitas vezes? Com um suspiro entalado dentro do seu coração, com uma vontade de gritar na sua alma, com uma vontade de dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mas se o Senhor estivesse aqui não nas canções, se o Senhor estivesse aqui não apenas nas leituras, mas se o Senhor estivesse aqui caminhando comigo, se o Senhor estivesse aqui apertando a minha mão, se eu estivesse olhando para a cor dos teus olhos, como tudo poderia ser diferente na nossa vida. Quem é de nós aqui que é gerado pelo Espírito Santo de Deus, que nunca sentiu saudade de voltar para casa? Repito, coisas inefáveis, coisas que não podem ser descritas e não podem ser muitas vezes explicadas. Explica para mim, como é que o teu coração tem saudade de um lugar que você nunca pisou? Como é que o teu coração tem saudade de voltar para casa, para um lugar que você nunca andou por lá? É que o Espírito Santo de Deus ministra dentro dos nossos corações que o nosso lugar não é aqui. Então o nosso coração suspira ardentemente para voltar para casa, para um lugar onde a luz do Senhor ilumina, não há trevas, não há dor, não há ranger de dente, não há desespero, não há pranto, não há morte, não há pecado, não há destruição de famílias. Queremos estar num lugar de paz, num ambiente sadio, onde o Senhor reina sobre nós. Jesus Cristo, Ele deixou para nós palavras para que você seja estimulado a permanecer na fé e o teu coração não desvie. Não é da igreja, o teu coração não desvia da existência presente do reino dos céus. O Antigo Testamento já vinha falando: ei, o reino dos céus não vai chegar, o reino dos céus já chegou e está entre vós. Lembra quando Jesus Cristo é manifesto no meio dos pecadores, quando João Batista está batizando os homens na margem do Rio Jordão? O João Batista olha para o meio da multidão e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já está no nosso meio o Cordeiro que tira o pecado do mundo, preparando o caminho para nós, preparando um caminho para que a gente possa ter acesso de volta para a nossa casa. Nós estamos nos sentindo muitas vezes perdidos neste lugar,
com uma vontade de viver coisas que não são humanas, com vontade de viver coisas que não são ruins. E toda essa manifestação e desejo de bondade é um desejo de voltar para casa, porque nesse mundo não existe bondade. O que existe aqui é a bondade de Deus, que habita o céu, alcançando o nosso coração aqui nesta terra. Quando a palavra de Deus fala sobre a chegada de Cristo no reino dos céus, ela nos mostra duas entradas. A palavra de Deus nos mostra a entrada triunfal de Jesus aqui na terra, na Jerusalém, onde o templo estava estabelecido, e também nos mostra a entrada de Jesus Cristo no reino dos céus, quando ele adentra o terceiro céu e chega diante da cidade santa, cujos portões estão se preparando para abrir para ele entrar. A primeira que nós vemos é quando a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 21, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos: é chegada a minha hora, preciso entrar em Jerusalém, vão, peguem um jumentinho e tragam para que eu entre assentado no jumentinho. E a palavra de Deus no capítulo 21 vai dizer: eis aí o vosso rei, assentado no jumentinho, rei humilde. E ele entra, e as pessoas cortam galhos, os discípulos pegam seus trajes, colocam sobre o burrinho, Jesus é assentado sobre o burrinho, eles lançam suas vestes pelo chão, a multidão grita numa só voz: Hosana, Hosana ao Filho de Deus, o rei está entrando. Contrapartida, essa entrada é aqui na terra. Essas mesmas pessoas que estavam cantando hinos para Jesus e profetizando a vinda de Jesus sobre a terra, foram as mesmas pessoas que depois pediram a crucificação e a morte dele. O que é isso? É quando o nosso coração não está voltado para o céu, nosso coração está voltado apenas para as coisas aqui da terra. Então numa hora nós queremos Jesus, na outra hora nós não queremos mais Jesus, e abandonamos princípios que não nos tiram da igreja, abandonamos princípios que nos tiram do céu. A outra entrada triunfal não é comparada a esta. A outra entrada triunfal, ela é realmente triunfal, mas não aconteceu aqui. É algo inefável, é algo extraordinário, é algo grandioso que Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19 descreve. É outro patamar de revelação, são coisas inefáveis, são coisas que não se pode desenhar, não se pode imaginar, porque com certeza imaginaremos errado. Agora, dá para a gente comentar, ler, e ter o nosso coração palpitando com desejo: um dia eu quero estar nesse lugar. E o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, pegando por exemplo ali Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19, ele vai dizer: vi os céus abertos, vi um cavalo branco. Na terra, na entrada de Jerusalém, era um burrinho. Na entrada triunfal de Jesus, quando os portões se abrem, levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o rei da glória. Ele vê um cavalo branco, e acima, assentado no cavalo branco, cujo nome é Fiel e Verdadeiro, que julga com poder e retidão. E ele continua: o seu rosto brilha como o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, na sua cabeça há uma coroa com pedras preciosas. Não são espinhos dolorosos da entrada triunfal aqui na terra, é inefável, são coisas inefáveis no reino dos céus, a entrada do Salvador. O Salvador chegou. Vestes salpicadas de sangue, vestes longas, um cinturão de ouro no seu peito, pés reluzentes como latão, com um brilho extraordinário, como se tivesse tirado o ferro diretamente da fornalha. Não são os discípulos que recebem Jesus com palmeiras, com folhas, tirando vestes para que então ele entre na entrada triunfal aqui na terra. A palavra de Deus vai descrever que os anjos de Deus estão esperando Cristo entrar, assentados em cavalos brancos, num cortejo célebre, retornando o rei para dentro de casa. E a palavra de Deus descreve essa grandeza quando ela diz o seguinte, que sobre as suas vestes do seu lado esquerdo, na sua coxa, existe uma inscrição, e essa inscrição está dizendo o seguinte: Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem o poder, o direito e a autoridade de abrir os portões para que os filhos de Deus possam entrar. Você pode dar glória a Deus por isso? O único que tem acesso a essa entrada, o único que pode nos levar de volta para casa é Ele. E Ele está agora entronizado no reino dos céus. Jesus, ele volta para casa, e é extraordinário, porque se você pegar algumas descrições do livro de Apocalipse,
O nosso coração queima, o nosso coração arde, o nosso coração se inflama de desejo de ter uma vida reta aqui, para poder ter direito a ter uma vida com Ele lá. A palavra de Deus diz que existe uma praça, e nessa praça, o trono do Deus Todo-Poderoso está entronizado no meio da cidade santa. Existe um rio que corta toda a cidade santa de Deus, cujas águas são vivas, e por onde passam, transformam e trazem vida a todos aqueles que se aproximam dela. Lembra quando Jesus aqui nessa terra falou para mim e para você? Quando estáis cansados e aflitos e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele está dizendo sobre esse rio. Existe um lugar, mas não é aqui, é no reino dos céus, onde as minhas águas vão curar as suas dores, vão curar os seus traumas. Seremos libertos do medo pela ação dessas águas, que é do Espírito Santo de Deus. Existe todo um translado aonde seremos levados por Deus. Lembra quando a palavra de Deus diz que para os seus filhos, as suas ovelhas, que estão lutando e travando lutas grandiosas nessa terra? Lembra quando Jesus disse: porém, na casa do meu pai existe um pasto verdejante, águas tranquilas aonde vocês poderão descansar. É só um breve momentinho. Quando essas lutas passarem, estaremos com o Senhor. Vale a pena esperar, vale a pena suportar, vale a pena se derramar na presença de Deus e dizer: sim, Senhor, eu quero, eu confio, eu continuo, mesmo que me custe tudo. É extraordinário porque quando a Bíblia Sagrada fala sobre essa chegada de Cristo, ela dá uma síntese bem simples. Atos capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: o Senhor foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus Pai. Diga glória a Deus. Aleluia. Poderíamos terminar aqui. Jesus voltou para casa. Só que quando você pega o livro de João, antes de Jesus ir, e ele faz questão de dizer: vos digo essas palavras antes que eu vá, para que quando acontecer vocês saibam que da mesma maneira que eu fui, eu vou voltar. Se acalmem, não se desespere, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: se eu vou, eu voltarei. E é por isso que eu digo: eu vou e eu voltarei. O versículo 16 e o versículo 18 é extraordinário, porque se refere a esses discípulos que iriam ver Jesus vindo, iriam sentir tristeza no coração pela falta que Jesus ia fazer dentro deles. Jesus diz ali: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E é extraordinário isso, porque Jesus está usando uma linguagem paterna de um pai que diz: é só por um momento que vocês vão estar aqui e talvez vão se sentir sozinhos na caminhada, mas vocês não estarão sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos. Isaías capítulo 49, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte, exemplo terreno: pode porventura uma mãe que amamenta o seu próprio filho se esquecer dele? Sim, todavia, porém, eu, o Senhor Deus, jamais me esquecerei de ti. E isso é extraordinário, porque Jesus pega um exemplo aqui da terra para falar que o amor de mãe é extraordinário. E mesmo assim, existem mães que não deveriam ser mães, existem pais que não deveriam ser pais, porque não sabem amar seus filhos. Contrapartida, Deus apontando para o reino dos céus, coisas inefáveis. Ele não está apontando para nenhum ser humano, ele está apontando para Ele mesmo. E Ele está dizendo: eu sou o Pai. Lembra quando a palavra de Deus diz: vós que são pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Qual pai que o filho tendo fome lhe daria uma pedra ou uma serpente? Todavia eu, o Pai, tenho e sei exatamente de tudo que vocês precisam, porque o amor de Deus não se compara a nada, não se compara a ninguém. Quando você pega, por exemplo, expressões que demonstram a grandeza do amor de Deus, você pega essa que eu acho fantástico: quando um homem ou uma mulher decide, porque o seu coração está transbordando em amor, e ele quer expressar esse amor para uma criança que ele não gerou, que ele não tem condições de ter, ou que ele tem condições de ter, e ele decide por opção: vamos aumentar a nossa família, ele vai para adoção.
ele tenta adotar uma criança, ele tenta buscar para que essa criança esteja um lar, um pai e uma mãe. E aí é extraordinário porque o inimigo vem e diz para você que você é sozinho, que você é abandonado, que você é largado, que você não tem ninguém por você. É assim ou não é nas suas aflições? O inimigo fala para você que Deus não é contigo, que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Tratamos muitas vezes Deus como se Deus fosse um tipo de pai que diz para o filho: fica aqui que eu vou comprar cigarro e nunca mais volta. Quando na verdade o Senhor Deus não é esse tipo de homem, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que ele disse. Quando ele disse: não vos deixarei órfãos, ele está dizendo: você tem um pai. Você tem alguém que zela por você, você tem alguém que é um escudo para você, você tem alguém que é um exemplo para você, você tem alguém que é uma direção para você. Você tem alguém que é um escudo, alguém que é um baluarte, alguém que é uma espada, alguém que é uma muralha, alguém que defende você. Esse é o seu pai. Quando o Senhor Deus se apresenta para nós como pai, e dentro da palavra de Deus, numa linguagem mais de intimidade, dizendo que o Espírito Santo testifica em nós da paternidade de Deus, chamando Deus de Abba Pai, paizinho querido, é quando o nosso coração entende que o Senhor nos chama de filhinhos. E quando essa paternidade realmente está fluindo e realmente estamos ligados a Cristo, ela só acontece por intermédio do sangue do Cordeiro de Deus. Como que você atesta a paternidade de alguém? Como que você diz: essa criança é filho desse homem e desta mulher? Como que você faz isso? Exame de sangue, DNA. E o que Cristo fez, estando nesta terra, tendo vindo do reino dos céus, ultrapassando os 3 céus para estar aqui, encarnando num corpo de uma criança, de homem, nascendo, sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, vivendo tudo que viveu, passando por tudo que passou, sofrendo tudo que sofreu, para mostrar para nós que não é só você que sofre, Jesus sofreu também. E quando o parâmetro de comparação é com Cristo, parece que o parâmetro está muito alto, não tem como se comparar a Cristo, é verdade. Mas no entanto o Espírito Santo de Deus é o Consolador que nos traz essa presença do Pai para perto. Quando o inimigo fica rugindo ao teu redor como um leão, tentando tragar você, tentando destruir você, tentando fazer com que você não tenha mais acesso ao reino dos céus, é a palavra de Deus que diz para nós que um mais valente se levanta contra ele, e esse é Jesus, que se levanta como um guerreiro para liquidar as astutas ciladas de Satanás e fazer a gente entender que você está aqui, mas você não é daqui. Você tem um céu, e esse céu é garantido pelo sangue de Cristo. Como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro mudo ele foi levado à cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Estabeleceu então uma nova aliança pelo seu sangue, nessa nova aliança pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não somos agora bastardos, somos agora filhos legítimos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Temos por direito e por herança tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E se tem uma das coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, é que você tenha o céu dentro de você. Que no meio das suas crises de fé, que no meio das suas dificuldades de se manter de pé, você possa ter e olhar para dentro do seu coração e ver sinais que manifestam o reino dos céus dentro de você. Quando estamos nos sentindo para baixo, decepcionados, entristecidos, olhamos em volta e começamos a questionar: será que realmente vale a pena servir Jesus? Será que realmente vale esperar por um céu que parece que nunca chega? A palavra de Deus vai falar para nós sobre Estevão. E a palavra de Deus diz que no momento auge do seu ministério, ele pregando o evangelho e com o poder do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que por causa do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, por viver as coisas do céu, ele está sendo apedrejado, ele está sendo caluniado, ele está sendo envergonhado, ele está sendo difamado, ele está sendo perseguido, e vão tirar a vida dele. Só que a palavra de Deus diz que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, a única coisa que manifesta o céu em nós é o Espírito de Deus. Ele se joga por terra e a palavra de Deus diz que ele, olhando aos céus, ele enxerga o céu azul, só que a visão dele é ampliada pelo poder do Espírito de Deus, e ele enxerga o terceiro céu, e a Bíblia vai dizer: abriu-se então os céus, e Estevão viu o Senhor Deus assentado num alto e sublime trono, e à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo assentado no trono. Naquele dia Estevão morre. Não porque ele roubou, não porque ele matou. Naquele dia ele perde a sua vida, porque ele seguiu a Cristo, foi pressionado, acusado, humilhado, bateram nele, arrastaram ele, foi culpado de coisas que ele não fez. E aí você vai dizer assim, numa mentalidade terrena: está vendo o que vale a pena viver a Jesus?
coisas inefáveis que são manifestas pelo Espírito Santo de Deus. Disse Jesus: aquele, pois, que por amor a mim perder a sua vida, achá-la-á, porque eu não dou a vida, eu sou a própria vida. E o que tem de gente aqui que está que nem Estevão, sendo perseguido, sendo caluniado, se sentindo pequeno, se sentindo fraco, se sentindo desmotivado, desrespeitado, tendo sonhos aonde o diabo zomba de você, fala sobre você, fala sobre os seus filhos, faz coisas que você sabe, isso é coisa do inferno, e você sabe dentro do seu coração que se Jesus não te proteger, já era. Uma vontade de ficar de pé e não consegue, uma vontade de tocar no céu de novo e não consegue. O coração parece que está do lado de lá, da onde deveria estar, se sentindo longe do trono, longe da presença. A voz do Senhor chega, mas parece que não chega poderosamente como chegou um dia. A gente percebe que é como se o céu não habitasse mais em nós, é como se estivéssemos desviados, é como se não fizéssemos parte dessa ligação do sangue, é como se não tivéssemos mais acesso ao céu. É como se fosse apenas uma história bonita que dá para fazer um belo de um filme. É como se a verdade do Evangelho não alcançasse a nós. Lemos sobre o Evangelho, sobre o céu, falamos sobre o céu, falamos sobre não negar a Cristo, sobre não perdermos a nossa coroa, sobre deixarmos de ter honra nessa terra para ter a honra com Cristo. Falamos sobre abrir mão dos nossos recursos, dos nossos bens por amor a Cristo. Falamos sobre entregar a nossa vida para Ele, por amor a Ele. Só que muitas vezes nós perdemos a nossa entrada ao céu, porque a ligação com o céu parece que se apaga dentro de nós. Estevão estava ali sendo apedrejado por coisas das quais ele não fez, apenas por manifestar o reino dos céus. E mesmo assim, no pior momento da sua vida, se tornou o melhor momento. Porque quem é de nós aqui, que na provação que está passando, não gostaria de ver os céus abertos e ver o trono de Deus? Ah, aleluia! A palavra de Deus diz em Isaías que Isaías viu o trono de Deus. E ele descreve também coisas inefáveis. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a sua glória enchia todo o lugar, de ponta a ponta, todo aquele lugar estava cheio da glória de Deus. E os anjos cantavam eternamente que Ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da glória de Deus. O que nos alegra é que a palavra de Deus vai dizer que eles cantavam e declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. E eles não dizem que apenas o céu está cheio da glória de Deus, eles dizem: e toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós não estamos morando no céu, nós estamos aqui. Então a glória de Deus é manifesta e derramada sobre nós aqui também. Temos vontade de estar lá, mas a realidade é essa: estamos aqui, com os pés caminhando sobre essa Curitiba nossa, mas com o coração ardente, pulsando com desejo de estar na presença de Deus, na morada do Todo-Poderoso. Um desejo tem que brotar no seu coração nessa noite. E que desejo é esse? Um desejo de voltar para casa, uma vontade, uma saudade que seja mais forte que você, que seja mais poderosa que os seus pecados, que seja mais poderosa que as suas culpas, que seja mais poderosa que os seus medos, que as acusações, com o mal que as pessoas afligem, com as culpas que lançam sobre você, os fardos, as cargas, os medos, os tremores. Essa vontade é manifesta pelo Espírito de Deus, e o teu coração já está sendo guiado a ter essas vontades, a desejar o céu, a não ser igual a todo mundo, a ser diferente, a ser santo, a ser e estar ligado com Deus. Ah, que coisa gloriosa ouvir a voz de Deus. E o teu coração deseja isso? O teu coração deseja escutar de novo a voz de Deus. O teu coração deseja estar ligado de novo. É isso que nós aprendemos quando nós ouvimos falar sobre o que aconteceu com Estevão. Mesmo no pior dia da sua vida, ele não perdeu a visão do céu. E você, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua vida? Você está perdendo a visão do céu? O que você fala não é mais sobre o céu, o que você manifesta não é mais sobre o céu. Foi-se a expectativa de uma coisa que talvez esteja demorando muito para acontecer para você. Mas no abrir e fechar dos olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Cordeiro. Do mesmo jeito que foi, ele também virá. E talvez ele não venha, mas quantos de nós aqui deixarão de estar vivos? E esse é o grande questionamento que o nosso coração tem que fazer. Se a nossa alma simplesmente, o nosso fôlego de vida simplesmente for tirado de nós, teremos acesso ao coração, ao trono, à cidade santa, estaremos com Ele, porque é extraordinário o que Apocalipse fala. Apocalipse diz o seguinte: que todos aqueles cujo nome não forem achados no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que não tiverem lançados a Ele, todos aqueles que não tiverem com a sua vida retidão a Ele, podem passar o resto da vida caminhando em direção ao céu, mas podem perder a salvação simplesmente porque acharam que o reino dos céus ia vir para a igreja.
Quando a gente fala sobre uma vida de conduta de retidão, é quando o Espírito Santo começa a falar para nós: se santifique, se santifique, se santifique, se santifique, se purifique. E só tem um jeito de ser purificado, é que nem o ouro, passa pelo fogo, passa pelo fogo. Se limpe mais, se limpe mais, se adorne mais. Deus, Ele quer que a nossa chegada seja assim, triunfal também. Ele deseja que a gente chegue lá, não tudo estrupiado. Ele deseja que a gente chegue lá, não como vaso de desonra, mas sim como vaso de honra. É por isso que Ele fala para nós que o Senhor, Ele quer pegar as nossas vidas, independente da condição que está, a nossa condição espiritual. Ele quer chamar a gente e dizer para nós: pode vir, eu estava esperando vocês há muito tempo. Que bom que vieram, cabeção. Que bom que veio, se perdeu, mas achou a luz, achou a direção do Espírito Santo. Que bom. O Senhor quer te colocar um novo anel no dedo. O Senhor quer te dar vestes novas, te dar um novo recomeço, chamar você para mais perto, não para longe. Voltar a dizer no pé do teu ouvido aquelas palavras que a gente tanto gosta de ouvir: você é meu filho amado. Você não é órfão, não. Você não foi esquecido, você não é abandonado. Você é meu, diz o Senhor. Você é meu, você é minha. O profeta Isaías, descrevendo também coisas inefáveis, ele vem dizer: o Senhor diz: vós sois como a menina dos meus olhos. Caindo um cisco, eu já corro para tirar. Assim é a proteção do Senhor sobre nós. Diz o Senhor: eu escrevi o vosso nome. Diga: meu nome. De novo: meu nome. Isaías descreve: o Senhor tem o nosso nome cravado na palma das suas mãos, de tal maneira que qualquer movimento da mão de Deus, Deus se lembra de você. Você não é esquecido, não, meu querido. Você não é abandonado, não. Deus se lembra de você. O problema é que você gosta de muitas vezes se sentir esquecido e abandonado. Deus está dizendo para você que achou você aqui. Diga glória a Deus. Deus está dizendo que o céu é para você, é para mim, não, independente do que você está passando, independente da prova que você está passando, que parece que nos afunda nessa terra. Existe um céu para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E essa é a verdade, essa é a realidade que Jesus Cristo veio anunciar nesse mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, e assim como eu venci o mundo, eu vou. Do mesmo jeito que eu fui, eu volto. Não deixei vocês abandonados. Eu volto para vos buscar, porque eu vou preparar lugar para vocês, a fim de que vocês estejam juntamente comigo, aonde eu estou. Lembra? Atos 1:9, aonde Jesus está? Assentado à direita de Deus Pai. Aonde Ele quer que a gente esteja? No céu, irmão. No céu. Se coloca de pé, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 4, diz assim: que a nossa leve, isso são coisas inefáveis, né? Porque é tão pesado às vezes. A nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória que não se compara com o que a gente está passando agora. Será muito, 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 é inefável, não dá para descrever, muito maior. Está sofrendo, irmão? Está passando na prova? Está passando na luta? Está passando no estreito? Está numa situação que é só Jesus na sua vida? Eu aprendi uma coisa: você vai chorar mesmo, faz parte da vida, vai mesmo, tem dia que você vai querer se descabelar, mas nada como ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, respirar fundo, sacudir o pó, levantar das cinzas e dizer: bora, o Senhor não me abandonou, está comigo, vamos para cima. Nada melhor do que ter uma atitude de fé. Sem o Senhor não dá, mas se o Senhor for, vamos que dá. Nosso alvo é o céu. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, discorremos alguns textos, mas nada se compara ao Teu Espírito ministrando nos nossos corações. O céu é real, e nós queremos estar contigo onde o Senhor está. Nós clamamos a Ti segundo as Suas próprias palavras, Jesus. O Senhor foi, mas não nos deixou órfão. Se o Senhor não vai, o outro Consolador não vem. E quando Ele vem, e veio, o Senhor incumbiu Ele de cuidar da igreja, cuidar de nós.
É Ele quem nos fortalece, é Ele quem seca nossas lágrimas, o Espírito Santo Consolador. Na noite de hoje nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos revista com essa autoridade, com esse poder, que faz com que a nossa alma seja transportada para um ambiente totalmente sobrenatural, espiritual, de coisas inefáveis, aonde o pecado confesso é purificado no sangue do Cordeiro, aonde o caminho fechado se abre, aonde o portão que estava travado, ele se escancara. O Senhor é a ponte que nos dá acesso ao céu, e hoje, neste lugar, nos encontramos aqui na Sua presença, diante do Teu altar, clamando pelo Teu céu. Segundo as Suas palavras, o Senhor disse que devemos orar assim: que venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Pedimos a Deus, cumpre a Sua vontade, o Seu querer nos nossos corações, endireita os nossos passos, fortalece os nossos pés, fortalece as mãos dos meus irmãos e irmãs nessa noite, fortaleça a minha vida, Senhor. Não permita que nenhuma palavra contrária chegue aos ouvidos do Teu povo, que seja repreendido a voz do maligno, a voz do opressor, que seja repreendido a audácia de Satanás, e que o Senhor manifeste, Senhor, no coração de cada um de nós, a presença maravilhosa do Teu Espírito testificando em nós: somos cidadãos do céu, nosso lugar não é aqui, estamos aqui, suportaremos as aflições deste lugar, mas venceremos porque o Teu justo vence por intermédio da fé. Sustenta corações nessa noite, sustenta casas, homens, mulheres, famílias, ministros do Teu Evangelho, servos e servas da Tua casa, da Tua obra, pessoas que manifestam o Teu reino neste mundo. Nós clamamos a Ti, aquece os corações, para que de maneira nenhuma o céu se feche para nós, para que os nossos olhos sejam manifestos pela fé. O céu é real.